Próximo problema que a gente tem, também um problema aí do livro do Cengel, de transferência de calor, né, em massa. Também está na página aí 131, no caso aqui da minha quarta edição, né? E o problema é que a gente tem, então, uma parede, espessura L, está sujeita à convecção em ambas as superfícies, com temperaturas T infinito e coeficiente de transferência de calor H1 do lado interno, e valores T infinito 2, H2 do lado externo. Tomando como sentido positivo de x como sentido da superfície interna para a superfície externa, a expressão correta para a condição de contorno de convecção é. Então vamos fazer aqui um breve esboço aqui da nossa parede, né? Eu tenho aqui uma parede, a gente tem aqui ela com uma espessura aqui L, então eu tenho aqui meu x nesta direção, que ele fala do lado interno para o lado externo. Eu vou aqui então identificar este lado aqui para um lado interno, que eu tenho então uma temperatura infinito 2, um H1, né? Aqui um H1, que é o lado externo. E eu vou ter aqui então T infinito 2H2, ok? Normalmente quando a gente coloca direção X nessa direção, a gente assume então que o calor está seguindo este sentido, né? Então as condições de contorno são, eu tenho que igualar a condução com a convecção em ambas as superfícies, né? Esta superfície do lado interno e esta superfície do lado externo, né? Ou seja, meu fluxo de calor por convecção tem que ser igual ao fluxo de calor por condução, correto? Bom, se esse calor está seguindo nesse sentido, significa que minha temperatura T infinito ela é maior do que T infinito 2, né? Ok? Então, meu calor ele vai sair nesse sentido. Eu posso escrever aqui menos K dt dx, né? Tem que ser igual, então, ao H. Como aqui o calor está indo nesta direção, né? T do infinito, 1 menos o T da superfície. Ok? Bom, essa seria então a condição de contorno do lado interno, né? Avaliando aqui, vamos avaliar se a gente tem aqui uma resposta com esta condição ou similar a essa condição. Então essa primeira resposta avalia aqui se a gente tem aqui a temperatura derivada na posição zero, né? Que é exatamente onde a gente está querendo avaliar isso. E aqui a gente pode ver que o sinal está negativo, o sinal está positivo desse lado, mas a gente tem aqui então o inverso, né, que a temperatura do infinito está negativa e na temperatura da superfície, que seria T na posição x igual a zero, está positivo. Então essa equação é igual a esta, basta a gente multiplicar essa equação então por menos 1. Esse primeiro ponto aqui é verdadeiro, né? Se eu avaliar então a temperatura da superfície aqui deste lado, aí eu teria então menos K dt dx H ts menos T do infinito 2, ok? Essa aqui então seria a minha equação para o x igual a L, né? Então se eu analisar esta equação aqui, ó, nós podemos ver que a temperatura da superfície, que aqui ele está chamando de T de L, ela continua positiva e negativa. Então esta equação aqui é diferente dessa, porque aqui a gente não tem o sinal negativo. Então essa daqui está falsa, né? E essas duas equações aqui, né, relacionam a temperatura de um lado com o outro, né? Entre as duas temperaturas, isso não é a convecção do lado interno, a convecção do lado externo, né? Essas duas alternativas aqui também estão falsas, né? A alternativa então correta é a nossa letra A. Ok? Então, gente, até o próximo vídeo.